Aí, gente, a continuação lá do outro que cortou, porque tava muito grande o vídeo, o celular não suportou. Que eu tava falando sobre a prostituição, que eu ia falar sobre a prostituição, gente, que é algo que arrasta milhares e milhares de pessoas, gente. Isso a gente vê, não vem de agora, eu acho que nem eu não vem de agora, desde que eu me lembro, eu vejo testemunho do Billy Graham, lá nos anos 80, lá no final dos anos 80, nos anos 90, ele falando sobre a masturbação, sobre a prostituição pornográfica que já tinha naquela época. Imagina agora, como hoje em dia tá, né? E isso aí também, eu também fui influenciada por isso também, eu também fui muito atacada, entendeu? E quando eu me converti, foi muito difícil. Mas assim, graças a Deus eu consegui. Mas por um certo tempo, gente, é assim, é como um vício de bebida. Ou fumo, você tenta parar, entendeu? Aí eu vi um testemunho de uma irmã. Aí ela me ajudou muito, essa irmã, porque ela disse que era 15 anos acostumada em pornografia. E ela me ajudou muito, as dicas que ela falou. Que a gente não tem, por nossa força própria, conseguir parar. Só por meio de Jesus a gente consegue, e o Espírito Santo, né? E eu mesmo, realmente eu vim parar mesmo dessas coisas quando eu conheci o Senhor Jesus. Mas eu digo a vocês, gente, que não é porque eu sou evangélica, que eu tô no caminho do Senhor, que isso não me abate. Às vezes me abate sim, gente. Dá aquela vontade sim, entendeu? Mas para honra e glória do Senhor, aí eu intensifiquei mais as minhas orações, eu intensifiquei mais a minha palavra com o Senhor, conversar mais, estudar mais a Bíblia, me ajudou muito. E outra coisa, muita dica que essa irmã me falou, tá me ajudando também muito, que eu vou levar muito isso. Ela diz assim, porque tem muitas vezes que você tá ali no celular e você vê alguma coisa, você tem que lembrar de certas coisas que faz você fazer essas coisas. E tem vezes que você vê umas coisas, aí você fica, eu vou ver, eu não vou ver, não vou ver, não ver. Aí ela diz, não, você pega, sai, vai beber uma água, vai fazer alguma coisa pra não chegar, entendeu? Mas para honra e glória do Senhor, me ajudou muito o que essa irmã falou, entendeu? E que Deus abençoe muito o canal dela, tá muito visualizado aí, entendeu? Que ela dá dicas muito boas, né? Que Deus cresça mais ainda, né? Que dê muita sabedoria a ela, para ela dar muita sabedoria aos cristãos e às pessoas que não é também, né? Como eu também quero dar no meu canal, né? Como eu também passei por essa coisa também de pornografia. E é como ela diz, é uma coisa viciosa e é uma coisa que não se satisfaz. Quando a gente vê aquilo ali, a gente já quer fazer outra coisa, né? E a gente faz coisa mais pior ainda. Mas para honra e glória do Senhor, eu tô muito em oração, sabe? Antigamente, quando eu fazia essas coisas, que eu não tinha uma base bíblica, eu dizia, eu já tô perdida, não adianta nada mais pra mim. Mas hoje que eu tô em Cristo, não é pra gente ficar assim, eu vou pecar hoje, amanhã eu vou pedir perdão e Deus perdoa. Não, a gente tem que ser verdadeiro com Deus. E realmente, quando acontece alguma coisa comigo, que eu digo, Senhor, porque realmente o meu repulso não foi maior do que o meu, mas sempre que eu peço perdão de coração a Deus e digo, Senhor, nunca mais eu quero fazer isso mais na minha vida, até a minha morte, até o Senhor vir me buscar. O Senhor sabe da minha índole, o Senhor sabe do meu coração, mas para a honra e glória do Senhor, eu estou muito intensificada com o Senhor, e eu creio, para a honra e todo-poderoso, que eu vou vencer sim, porque se Deus tem uma promessa na minha vida, eu creio sim que vai se cumprir, entendeu? Vai se cumprir. Nenhum artimanha, espírito de prostituição. Isso é um espírito de prostituição, gente. Isso é um espírito de prostituição. E eu digo que é verídico, entendeu? Isso é espírito. Você começa vendo coisas ali e aquele espírito de prostituição vai entrando aí no seu coração. O Senhor diz que o mal do homem entra pelos olhos. Quando você vê uma coisa maldosa nos seus olhos, o seu corpo fica em treva. Por isso é pecado a gente ver certas coisas. Por quê? Se o nosso olho está em treva, o nosso corpo fica em treva também, entendeu? É verídico, se você vê uma coisa que não é de Deus, o seu corpo fica todo em treva por causa dos olhos. Você pensa assim, que nosso corpo é como uma casa.
E os olhos é como uma janela, entendeu? E é como a gente estivesse ali na nossa janela olhando na janela dos nossos olhos. E o que é que a gente vai ver? Coisas boas ou coisas ruins? Coisas para nos edificar ou coisas para nos matar? Porque a pornografia leva para nos matar, entendeu? E coisa para Deus é para nos edificar da vida. Quer dizer, a gente tem o ser humano é uma coisa muito maravilhosa que Deus criou, né? Porque o ser humano ele tem raciocínio lógico. Por mais que ele tenha a vontade dele, que ele tenha aquela vontade, não é por força, gente, que a gente tem essa batalha, não. É por meio das artimanhas de Jesus, pelo Espírito Santo de Deus. Não é por força. Mas a gente tem o raciocínio lógico. Aí a gente tá lá, por exemplo, no Facebook, nas redes sociais, tudo hoje em dia tem pornografia, né? Vão ver lá uma mulher lá, tem um homem que tá vendo lá o Acai, passa uma mulher lá, meia pelada, um pelado, como a mulher tá vendo, tudo bem. Mas isso aí chega que a gente pega e quer ver outra coisa. Mas Deus, ele é fiel a todo momento. Eu digo a você que na minha vida ele é assim, sabe? Porque tem muitas vezes, gente, que eu tô com aquela vontade. Eu falo porque é para edificação, entendeu? Porque eu não digo que eu tô no caminho do Senhor. Não acontece isso comigo, acontece. Que principalmente nesse século que a gente toma, geração, né? Dá aquela vontade de eu ver aqueles filmes, você sabe, aqueles filmes apimentados. E eu vou botando, e eu não consigo, graças a Deus, não consigo. Aí fico passando, eu oro, eu vou orar. Muitas vezes aconteceu de eu tentar fazer essas coisas assim, a pessoa se tocar. Aí eu venho orar ao Senhor. É difícil, gente, é muito difícil, porque ali é o alma e o espírito contrindo, é muito difícil. Muitas vezes a gente cai mesmo, entendeu? Mas a gente vem, se arrepende ao Pai, Deus perdoa. Eu tenho certeza, porque eu já fiquei certo muito tempo, gente. Eu acho que eu fiquei uns 5 anos sem fazer nada disso. E eu digo a vocês que é algo espiritual, porque é algo assim, que ele fica assim, jogando flecha em você, aí as brechas que você abre, aí ali alimenta mais, entendeu? Se o inimigo ele fica a nosso derredor, como a irmã falou, os anjos do Senhor ficam fica nos protegendo, e o inimigo a nosso derredor fica mais distante, mas nós rodeando. Porque qualquer brecha que a gente dá para eles entrar, invadir a nossa vida, para nos destruir, para acabar com a nossa vida, entendeu? Aí assim, as artimanhas que eu uso é do Espírito Santo, é a oração, estudar muito a Bíblia, tá muito assim ligada com o Senhor, que a gente vai estar ligada com o Espírito, que é o Espírito da sabedoria. Ele vai dar, como esse dia, a sabedoria para me livrar disso. Como muitas vezes eu já me livrei, quando eu tive esse certo momento, eu me abaixei ali sem querer, me abaixei e orei. E graças a Deus ali foi um dia, foi grandioso na minha vida, foi um dia. Teve outro dia que eu caí, mas pedi perdão ao Senhor. E assim é a vida do cristão, gente. Não é fácil, não é só de flor. E não é que a gente vai dizer que a gente é santo. É como o Paulo diz, que o Paulo ficava, Senhor, mas tira essa carne, era um espinho que ele tinha na perna, na coxa. E o Senhor disse, a minha graça te basta, Paulo. Entendeu? Quem sabe, assim, poderia acontecer alguma coisa, né? Paulo, sei lá, pensasse alguma coisa, né? E Deus não. Deixava ali. Era o propósito de Deus, né? Tudo tem um propósito de Deus. Mas eu digo a vocês, se a gente for pensar assim em pecado, vamos ver Davi. Davi foi um homem que adulterou, foi um homem que mandou matar, e ele se arrependeu. Mas mesmo assim teve as consequências, né? Como vocês sabem que o menino morreu, teve a consequência. Quer dizer, quando a gente tá na masturbação, quando a gente tá na pornografia, a gente pede perdão a Deus, como a irmã mesmo falou, a gente pede perdão a Deus, mas tem a consequência disso também. Eu digo a vocês que é uma perseguição muito espiritual. E eu digo a vocês que isso é o resultado de masturbação e pornografia. Por isso eu digo a vocês, é uma coisa que eu não desejo pra mim, não desejo pra ninguém. Isso é uma coisa maléfica. E eu digo a vocês, uma coisa, é um prazer
passageiro, e quando a gente termina, a gente se sente imunda e a gente fica desprezível. Mas como a gente está em Cristo, antes eu pensava assim, né? Que não tinha mais jeito, mas como hoje eu estou em Cristo, eu peço perdão ao meu Senhor e digo: Senhor, me dê força. Como a irmã mesmo estava falando para mim, uma dica, né, que ela disse: você tem que pedir força ao Senhor. E eu tava um espírito maligno me atacando, sabe, me atacando. E eu tive uma irmã, Miriam, eu não sei se vocês conhecem no Facebook, que ela faz vídeos religiosos. Ela e o marido dela, parece que é Samuel, o marido dela, né? E ela é Miriam. E ela deu um exemplo mesmo que eu passo, que o inimigo fazia comigo, fazia também com ela. E ela disse que começou a repreender aquele inimigo, começou a repreender. E eu também, com as dicas que ela me deu, que do mesmo jeito que ela ficava, eu ficava também, eu comecei a repreender. E do mesmo jeito que aconteceu, também aconteceu na minha vida. Aquilo passou, graças a Deus. Teve um dia aí que eu fiquei bem bacana, mas não fico mais do jeito que eu tava. Mas graças a Deus, era algo maligno, satânico, assim, que vinha pra mim, sei lá, sufocar. Às vezes vem me debater alguma coisa em mim, sabe? Mas quando eu tô assim, que eu já tive depressão. E eu sei que não é algo psicológico, como os psicólogos botam, né? Que é psicológico. Eu sei que é espiritual. E quando vem aquele negócio de debate, vem pra mim, eu já começo a ler a Bíblia, eu faço uma oração e já vem me renovando as forças, entendeu? Claro que tem coisa na vida da gente, que é psicológico também, né? Muitas vezes, né? Tem muita gente assim que é muito limpo demais, como é que diz? Tem muita gente que tem negócio de bactéria, essas coisas, aí já é coisa da cabeça, né? Realmente tem problemas que é da cabeça mesmo. O Senhor não tira da Bíblia, tem os loucos, tem as pessoas loucas também, entendeu? Mas sendo que o Senhor diz que até os loucos eles vão ser julgados. Fala na palavra do Senhor que até os loucos vão ser julgados. Quer dizer, existe gente realmente com problema, tem gente com problema de cabeça. Mas tem coisas que tá na pessoa que é espiritual. Entendeu? Que é espiritual, que é cura espiritual, somente que é cura espiritual. Você, por mais que você vá no psicólogo, por mais que você converse, você não vai, como é que se diz, não vai curar aquilo, porque aquilo ali é espiritual. Aquilo é algo que só Jesus cura você, só o Espírito do Senhor Jesus cura. Agora que tem sim doenças que é psicológico, que é como você tem, como é comprovado, né? Que você tem doença que você é compulsivo por limpeza. Isso é uma coisa assim, de cabeça, né? Problema realmente de cabeça. E fora outras coisas, né? Como tem muitas outras coisas, né? Que eu não quero falar aqui, que é muito feio, né? Mas é como eu digo a você, porque eu também estudei, vi a ciência. A ciência, em certo modo, o Senhor deu sabedoria ao homem para ter a sabedoria para fazer a ciência. Mas eu acho muito assim, feio o estudo, a educação hoje em dia, porque a educação era para botar, primeiramente, era para botar Jesus nas escolas, era para botar Jesus na educação, entendeu? Ele bota muito a ciência, a matemática, o português, a história. Em nenhum momento a história lá tá Jesus, né? Que é uma coisa triste, que era para estar na história lá, a história que teve um homem ali que criou o mundo, né? Mas tem muita ciência aí que é da tese que o ser humano veio de macaco, né? Mas eu sou contra essa tese, porque eu sou contra mesmo, porque aliás, na Bíblia você vai lá em Gênesis, tudo Deus criou e foi debaixo do homem. Tudo o Senhor criou e foi debaixo do homem. Tudo que tinha na terra, que o Senhor fez no jardim, no mundo, no jardim do Éden, o homem botou o nome em cada coisa. Cada coisa que tem hoje em dia foi o homem que botou, que Deus determinou que o homem botasse o nome em cada coisa. Até a gente que chama mulher, foi o homem que botou. Cada coisa foi o homem que botou. Tá lá na Bíblia, isso é bíblico. Quer dizer, como é que a gente pode vir na linhagem de macaco se o homem, na aprendiz que o Senhor fez lá, o mundo, e depois criou o homem e a mulher, Deus criou o homem e a mulher acima de todas as coisas, acima, para o homem comandar tudo, entendeu? Por isso, tem certos filmes aí, que, como é que se diz, por exemplo, tem Angelina Jolie, ela não crê em Deus. Antes eu assistia o filme dela, mas hoje em dia eu não gosto de assistir, porque como é que eu posso assistir filme de uma pessoa que não crê
no Senhor nosso Salvador. É muito, sabe? Tem muitos filmes aí, que eu não vou dizer só evangélico, tem muitos filmes que eu gosto, que é filme assim que abrange assim a vida, que dá sabedoria à pessoa, é bom, entendeu? Mas esses filmes aí que é de pessoas que não creem em Deus, filme assim demoníaco, gente. Eu era uma pessoa, eu era roqueira, sabe? Eu já dei no meu testemunho que eu era roqueira. Não porque eu gostava de música de rock, eu nunca gostei de música de rock, mas eu tenho um estilo roqueiro, de gospel. Eu gostava de tudo preto. E os meus filmes favoritos eram terror. Eu só escolhi os mais terroristas mesmo. Eu só gostava de ver os terrores dos terrores. E eu sou uma base que eu posso falar pra vocês, que eu já vi de filme terrorista. Mas, gente, se a gente for botar ali, se a gente for botar assim, numa base assim, ó, que a gente pensa ali que aquilo ali é tudo ficção que o mundo tá fazendo. Mas se você imaginar que aquilo ali tudo existe no mundo espiritual, no inferno, no Hades, que tudo aquilo ali que está acontecendo no filme de terror, tudo aquilo ali realmente acontece no espiritual, mas realmente é como a gente, a nossa alma, ela sente mais do que o nosso corpo humano. A dor que a gente sente aqui no mundo é pior, 1000 vezes pior do que quando a alma sente, entendeu? Aí eu digo a vocês, tudo aquilo que acontece no filme de terror acontece no inferno. Tudo aquilo que acontece no filme de terror acontece no inferno. A gente pensa que é algo imaginário que o homem inventou, mas aquilo ali existe no inferno. Ele está da profundeza do inferno, porque o Senhor disse que o príncipe desse mundo é Satanás, e ele pega aquelas coisas que acontecem lá e traz para os filmes de terror. As crianças, né? Muita criança gosta de filme de terror e pensa que é imaginação, que é coisa criada pelo homem, mas não é, realmente aquilo existe. E fora outras coisas, né? Sobre a moda também, né? Que tem até um irmão aí que eu ouvi falando sobre a moda, que estão investindo também, o inimigo muito investe na moda, né? Que a mulher antigamente não poderia vestir calça, e hoje em dia a mulher veste calça, mas a calça foi feita para o homem, não para a mulher. E também tem certas calças aí que estão feitas para o homem, que não é certo, umas calças aí apertadinhas, né? Não é muito bom, né? O Senhor fala, eu vou falar bíblico, né, da Bíblia. O Senhor fala que o homem e a mulher deve se vestir com decência. Quer dizer, a mulher tem que ter a decência e o homem também a decência. Não é só para a mulher que vale isso, não, para o homem também. Porque tem hoje em dia que tem homem mais vaidoso do que mulher, né? Tem homem que tem que ter a decência, entendeu? Eu só digo a vocês que tudo na vida da gente, a gente tem que ter uma base bíblica. Tem gente que não crê em Deus, tem gente que é ateu, tem esse pensamento aí, mas eu digo a vocês assim, que é muito assim, que a gente tá no mundo e não crê em Deus, eu fico assim, nossa, que nem quando eu não era cristã, quando eu não era evangélica, eu tinha um Deus, né? Eu só não tinha um Deus que era de Isaac, Abraão e Jacó, mas eu tinha um Deus, né? Eu tinha um Criador, né? Eu só não sabia do inferno, né? Mas eu sabia que tinha um céu e um Deus, né? Mas eu sempre tive um Deus. Mas, para honra e glória do Senhor, hoje eu conheço Jesus, né? Que é o meu Deus, né? Que é o de Abraão, Isaac e Jacó, né? Que é esse que é o que existe, né? Aí eu fico a vocês, uma pessoa assim deve ficar muito depressiva, sabe por quê? Porque é assim, eu estudando, porque eu fico assim pesquisando meio psicologicamente, né? Porque eu já estudei pela ciência e pela a Bíblia. Deus, ele não depende de nada para fazer ele feliz. Deus, ele é onisciente, onipresente. Ele não precisa de nada para preencher ele. Ele já se preenche ele mesmo. Mas o homem, Deus fez, ele fez, como é que se diz, com dependência. Para a gente depender dele. Entendeu? Por mais que a gente tenha as nossas escolhas, que a gente pode ir para a esquerda e para a direita, mas a gente tem uma dependência de Deus. Entendeu? Porque você pode prestar atenção, uma pessoa que não tem Deus, ela é uma pessoa infeliz na vida. Por mais que ela aparente ser feliz e tal, pelas coisas materiais aqui, mas lá no fundo ela tem uma tristeza, sabe por quê? Porque o ser humano, ele é independente de Deus, nosso Criador. Ele é o nosso Criador, quer dizer, que ele fez a gente, ele fez com a gente, como se diz? Ele fez a gente como
com opinião. Ele fez a gente não como robô, ele fez a gente que a gente podia opiniar, ele podia querer isso ou querer aquilo, mas sendo que ele fez a gente dependente a ele. Para a gente ser feliz completamente na vida, a gente tem que ter Deus na nossa vida, a gente tem que ter Jesus, o Filho dele e ele. Porque senão a gente não é completo na vida, sempre está faltando alguma coisa na nossa vida. Quando a gente não chega nesse intermédio, que é Deus, o Todo-Poderoso, que é Jesus, só por meio de Jesus que a gente é salvo e caminhar no caminho dele, a gente não é feliz, não é. A gente bota certas coisas, bota dinheiro, bota compra, bota roupa, bota tudo, mas nada nos preenche, porque Deus fez independente dele. Ele não depende de nada, a gente não depende da gente para ser feliz, ele é completo sem a gente, mas ele fez a gente para depender dele. Por isso, muita gente fica triste, fica com tristeza no coração, vem fazer coisas ruins, vem fazer... Só coisas acontecem porque o ser humano, ele precisa de Deus. Ele precisa de Deus a todo momento. Ele precisa, como é que se diz, de um ídolo. Mas sempre que eles botam em outra coisa que não tem nada a ver. Tem muita gente que bota em roupa, tem muita gente que bota numa pessoa, no pai e na mãe, tem muita gente que bota no grupo de cantor, no grupo de famoso. Sendo que essas pessoas não vão preencher seu coração. A única coisa que vai preencher é Deus, o Espírito Santo e o seu Filho. Porque só por meio de Jesus Cristo a gente chega ao Pai. Só por causa de caminhar no caminho do Senhor Jesus a gente é ser salvo. Somente. Aí eu digo a vocês, não é nada desse mundo que nos preencha. Não tem nada. Por mais que seja, você fique feliz por um tempo, ter carro, ter dinheiro, ter tudo aqui na terra. Mas se você não tiver Deus, você não é feliz por completo. Não é, gente. Isso é verídico, gente. Isso é verídico. Até nas pesquisas, que eu acho que eu tenho certeza que já pesquisaram sobre isso. Toda pessoa que vai, tem os irmãos que vai pesquisar, como a pessoa vai orar, as pessoas sempre diz que tem um Deus. Não é verdadeiramente o Deus que eu digo, que é de Isaac, Abraão e Jacó, mas sempre as pessoas dizem que tem um Deus. Mas realmente existem outros deuses, né? Que é os Baal hoje em dia. O que na Bíblia fala que antigamente falava de Baal, como hoje em dia também existe Baal. Existe Beuzebu, Baal, existe muitos outros deuses hoje em dia que as pessoas adoram, né? Que é com D minúsculo. Eles adoram com um Deus com D minúsculo. Agora, se for o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, é o mesmo Deus. É um Deus de D maiúsculo e é o Deus que criou realmente a terra, né? Mas para você ver que o ser humano, ele tem que ter assim uma adoração em algo para se completar, porque Deus fez assim, ele fez o ser humano, Deus fez a gente para depender dele. Aí as pessoas terminam botando em outras coisas, música, em banda, em outras coisas, mas sendo que a dependência tem que ser dele, para ele, porque o Senhor fala, toda honra e toda glória seja dada a ele. Ele fez a gente para adorar ele. Por isso, enquanto você não entender, enquanto você não saber que você é para adorar a Deus, você nunca vai chegar a começar uma felicidade completa aqui na terra. Nunca. Por mais que você pense que você seja feliz, você não é. Não é como eu disse, uma felicidade passageira. Mas quando a gente sabe que a gente nasceu para ser um adorador de Deus, que a gente nasceu para adorar Ele, aí é uma felicidade que transcende os limites, que transcende a morte. Porque depois da morte, que vem essa primeira morte que a gente morre, a gente vai ficar com o Senhor para sempre, para adorar Ele para sempre. E quando a gente não tem essa base bíblica, que a gente não nasceu para adorar Ele, a gente só vai sofrer, e depois da morte, a gente só vai sofrer ainda mais, que a gente vai para o julgamento, que é pior ainda, que é o sofrimento eterno. Porque eu vi até um vídeo, acho que foi Léo Dias, não, me convoquei. Eu esqueci daquele travesti, eu esqueci o nome, porque ele é muito famoso, que ele botar, eu já há muito tempo que eu vejo ele. Ele falou, a gente vai pro inferno, ele tava lá, eu acho que era num podcast, alguma coisa aí, que ele tava entrevistado pelo outro também, travesti também, gay. Aí ele diz, esse Deus vai, não quer a gente no céu, vamos pro inferno mesmo, alegre, feliz da vida, vamos dançar, tudo festa, né? Deus vai perder pessoas maravilhosas como a gente, né? Vamos pro inferno mesmo, dançar, festejar. Gente, eles falando assim, banalmente do inferno, né?
mas realmente eles, se eles verem um filme de terror, eles vão ver que o inferno é como um filme de terror. Aí eles vão ver que lá nada, não tem nada de alegria não, e festa não, é só tormento mesmo. E a gente lá não tem poder mais de nada lá, só o inimigo sobre a gente, entendeu? É muito triste a gente ver isso e perceber que tem os pensamentos das pessoas assim, né? Não se voltar com Jesus. Só depois, quando morre e tá lá no sofrimento, vai ver que é verdade, o inferno existe e não vai ter mais jeito, né? Só tá jeito aqui na terra, né? E é assim que eu deixo essa mensagem, né? De experiência e que Deus me fortifique e o que estão também em Cristo também comigo, na mesma fé, que Deus fortifique. E aquelas pessoas também que não conhecem ao Senhor, que venham conhecer esse Deus grandioso, que Ele promete que você não vai passar por tempestade, você vai, mas promete que em todo momento Ele está lá no seu lado, carregando até vez no colo, entendeu? E é assim que eu deixo essa mensagem, né? Boa tarde para quem não é irmão em Cristo e quem é irmão em Cristo. Shalom.